existia, ou que deveria existir entre o povo judeu quando eles peregrinavam até Jerusalém para adorar a Deus, né? Então eles iam nessa união, né? Nessa comunhão, com o propósito de adorar a Deus ali em Jerusalém. Agora, se trouxermos esse salmo para esse contexto contemporâneo dos nossos dias, né? O Novo Testamento, a palavra do Senhor, ele também nos assegura que através de Jesus Cristo, nós e povos de todas as nações do mundo, de todas as regiões, né? Nós também somos conclamados a poder adorar ao Senhor por meio de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo, ele nos concedeu esse direito. Quando o salmo foi escrito, ele foi escrito se referindo ao povo judeu, mas o sacrifício de Jesus Cristo em prol de todos aqueles que nele crê, né, nos dá também esse direito, nos conclama também a essa comunhão, de nos reunirmos com o mesmo propósito, de nos reunirmos com essa mesma harmonia para adorar o nosso Deus, né, para engrandecer o nome do nosso Senhor. Então, naquele tempo, ele referia-se aos judeus, mas a palavra de Deus, ela é uma palavra contemporânea, a palavra de Deus, ela não envelhece, né? Ela é atual. Então, nos dias atuais, nós, Igreja do Senhor, também somos chamados também a essa harmonia, a essa união, a essa comunhão, a esse mesmo propósito para adorar o nosso Deus. Então, o salmista, ele vai fazer aqui duas comparações, né? Ele vai comparar essa união, essa comunhão. Primeiro, ele vai fazer a comparação, lá no versículo 1 e no versículo 2, ele diz que é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Aí ele compara com o óleo precioso, né? O óleo da unção, né? O óleo da unção, ele foi instituído lá quando Deus dá todas as ordens acerca do tabernáculo a Moisés. Então Deus disse que ele deveria encontrar os perfumistas, aquelas pessoas que eram capacitadas na arte dos perfumes, de trabalhar com especiarias, e deveria ser feito o óleo da unção, né? E aquele óleo, ele derramado sobre Arão, era derramado em abundância, né? Então descia sobre o rosto de Arão, descia por todas as suas vestes. Então, representando uma unidade, né? E aquele perfume suave, daquelas especiarias, daquele óleo da unção, ele era agradável diante do nosso Deus. Então, o salmista diz que a comunhão é como esse perfume, desse óleo precioso, dessa unção que era derramada sobre Arão. Ela agrada a Deus, né? A comunhão entre o povo de Deus agrada ao Senhor. É como um perfume de cheiro agradável ao nosso Deus. E a segunda comparação que ele faz aqui, que o salmista vai fazer, ele diz que no versículo 3, ele vai dizer que esse viver em união dos irmãos, ou seja, essa comunhão, ela é comparada ao orvalho do Hermon, né? Que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon, né? Ele é um monte que fica localizado na fronteira leste de Israel. E a altitude desse monte é de mais de 2.800 metros, né? Então, é um monte que é coberto de gelo, também conhecido por montanha gelada, montanha nevada, né? E o gelo que recobre esse monte, ele vai derretendo dia após dia, né? E com o degelo desse gelo, que ele aqui está chamando de orvalho, né? Esse degelo, o derretimento, né, na nossa língua, desse gelo, vai descendo, né? E por onde ele passa, vai tornando férteis vales, né? Porque a gente sabe que Israel, né? Israel é uma terra semidesértica, mas por onde passa as águas, né, do degelo, lá do monte Hermon, ele vai se tornando vale fértil. Esse degelo também, ele forma, é a principal fonte nascente do Rio Jordão, né? E esse Rio Jordão, ao descer, né, no seu leito, ele
é a principal fonte de água doce lá de Israel. Então, ele traz essa comparação, né, da importância. Ele diz que o orvalho que desce de lá, né, ele compara com a comunhão, porque ele diz que esse orvalho que torna férteis os vales, que formam córregos, que criam um rio e que depois forma aquele lago, e que desce até o monte de Sião, que já tem outra extremidade de Israel. Mas o orvalho do monte, ou seja, descer das águas, o desejo daquelas águas, chega até aquele monte, e ali o Senhor gera vida, porque torna, ali o Senhor ordena a bênção, né? Torna o vale fértil, um lugar de fertilidade. Então, ele vai dizer aqui que a comunhão, né? Ele está comparando a comunhão entre o povo de Deus com esse orvalho, com esse degelo, né? Que vai formando uma unidade, né? E vai trazendo vida. Então, ele faz essa comparação. Nós podemos então trazer agora, compreender que a comunhão entre os irmãos, né, é no meio da comunhão que Deus gera vida, que Deus gera fertilidade nos nossos corações áridos. O Senhor opera, né, o Espírito de Deus opera quando há a comunhão, a verdadeira comunhão, o se importar com o outro, o sentir a dor do outro, o compartilhar com o outro. É nessa comunhão que Deus vai tratando os nossos corações, assim como o orvalho do Hermon vai tornando férteis vales. Essa comunhão também vai tornando férteis os nossos corações para o agir do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. Então, irmãos, no dicionário de português nós vamos encontrar algumas definições da palavra comunhão. A primeira definição que a gente vai encontrar vai dizer que é a ação ou efeito de um lugar, né, de realizar ou desenvolver alguma coisa em conjunto. Isso aqui no dicionário da língua portuguesa. Se refere a uma harmonia no modo de sentir, no modo de pensar, de agir, uma identificação. É identificar-se com o outro. A comunhão de pensamentos em que há união ou ligação, é um compartilhamento. A palavra comunhão, ela tem sua origem, né, na palavra grega koinonia. A gente estudou na escola dominical domingo, né, sobre comunhão. Então, a origem da palavra comunhão é de uma palavra grega, koinonia, né, um termo utilizado, que é utilizado entre os cristãos no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento, contribuição com o próximo e com Deus. Então, esse é o sentido que a palavra tem no koinonia, ele é usado no meio do povo cristão. É utilizado no sentido de companheirismo, participação, compartilhamento, contribuição com o próximo e com Deus. Agora, o dicionário bíblico, né, o novo dicionário bíblico, que é organizado por J.D. Douglas, ele apresenta comunhão, né, alguns significados para a palavra comunhão. O primeiro significado que ele vai apresentar aqui é partilhar de alguma coisa com alguém. O segundo é dar algo como partilha. O terceiro é disposição para compartilhar de algo. E o quarto é aquilo que alguém compartilha ou participa. Então, nós vamos agora trazer comunhão para o Novo Testamento, dentro dos textos do Novo Testamento. E as diversas passagens do Novo Testamento, elas apresentam a palavra comunhão, podendo ser dividida em 3 classes de significados. A gente vive dentro da língua portuguesa, vimos dentro do dicionário bíblico, né? Mas agora a gente vai ver a partir do Novo Testamento, dentro do Novo Testamento, né? As passagens que vão apresentar a palavra comunhão, dividida em 3 classes de significados. E a primeira classe de significado que nós encontramos no Novo Testamento para a palavra comunhão é receber uma partilha. Agora, receber uma partilha
2 Coríntios 8, 23. Os irmãos podem participar da leitura, viu? Quem quiser ler, pode ficar à vontade. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador para convosco, quanto a nossos irmãos, são embaixadores das igrejas e glória de Cristo. Então aqui nós vemos o apóstolo Paulo, né, ele está falando, né, de Tito, né, ele descrevendo ele como um sócio na obra cristã, um companheiro na obra cristã. Ele descreve aqui como meio entender, né? Quanto a Tito, ele é meu companheiro e cooperador, né? Então ele apresenta aqui a palavra comunhão com esse sentido de receber uma partilha. Recebeu uma partilha na obra cristã. Tito era companheiro e cooperador de Paulo na obra de Cristo. Nós também vamos encontrar o sentido, o significado de receber uma partilha dentro do Novo Testamento quando estava escrevendo participantes de uma experiência comum. Aí nós vamos encontrar 3 tipos de experiência comum quando se trata de comunhão. Porque a gente tem a ideia de comunhão só quando a gente se encontra para celebrar, né? Para se alegrar. Mas a comunhão dentro da palavra de Deus, ela vai bem além do que nós nos encontrarmos apenas para celebrar. Então a gente viu aqui Paulo colocando a comunhão como uma cooperação com a obra de Cristo, né? Tito, cooperador e companheiro na obra de Cristo. Nós vamos encontrar agora alguns textos que vão descrever participantes de uma experiência comum. E a primeira descrição que a gente encontra está lá em Hebreus 10, 32.